Salve, salve, gente linda! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podmuc, lugar de histórias boas, espiritualidade. E hoje eu tenho... Deixa eu achar a palavra. Hoje eu tenho a honra e a alegria de estar com ela aqui, Cris Matos. Honra minha, alegria Seja minha. muito bem-vinda. Eu me lembro que em uma das nossas formações, a gente falava muito sobre filhos espirituais, né? E que filhos espirituais têm o mesmo sangue correndo na veia, né? Que é o sangue do sacrifício de Cristo. Amém. E você é filho espiritual, você sabe disso. É assim que eu me sinto há 26 anos, mais ou menos. É. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Viu? Obrigado por você estar aqui. A gente já começou o Podmuc contando um pouco da história de vocês, mas faltava esse nosso bate-papo individual, sem o Heraldo, né? Hoje sem o Heraldo. Então, né? Cris, vamos falar um pouquinho. Aquele dia a gente conversou no podcast, falando todo o chamado, né, das escolhas. E aí depois a gente deu continuidade falando da missão já em Cachoeira Paulista, né, a decisão de vocês. E dali pra frente a gente contou a história do Heraldo. Uhum. Como que foi deixar São Paulo, uma estrutura familiar, uma casa, todas as coisas que vocês tinham, e mergulhar de cabeça nesse chamado? Eu acredito que a experiência foi muito pessoal de cada um. Estava acontecendo conosco esse chamado e, da mesma forma, estava acontecendo com outras pessoas no mesmo tempo aqui do Vale que estavam compondo, então, nessa época, o corpo da Canção Nova, né? Um pouquinho aqui. Então, quando a gente responde a um chamado, na verdade, a gente abre mão de tudo que a gente tem naquele momento, né? Assim, virar as costas e tomar o rumo sem olhar para trás. Colocar a mão no arado, né? É isso mesmo. Então, a gente fez isso. Quando nós estávamos, inclusive lembrei aqui, agora, nós estávamos vindo de São Paulo, né? Nós morávamos em São Paulo. Minha irmã, meu cunhado, Heraldo e eu, minha mãe e meu pai. Mas os primeiros a saírem de São Paulo para Cachoeira fomos nós 4, as filhas, né? Heraldo e eu, Maurício e Aban. E a gente já foi preparando a mudança e nós, como era a mudança de São Paulo para Cachoeira Paulista, nós pegamos um caminhão só de mudança. Passou primeiro na minha casa, pegou os móveis, tudo, né? E depois passou na casa da minha irmã para pegar os móveis dela. Então, o caminhão foi com 2 mudanças. E o caminhão, quando ficou pronto, saiu para Cachoeira. E nós saímos depois, né? Bem mais tarde. A gente terminou de arrumar algumas coisas, de estar com os nossos pais. Meu pai e minha mãe iam depois, não iam naquela época. E estamos indo à Dutra, tudo alegre, feliz, contente. De repente, a gente vê um caminhão parado no acostamento, assim, torto, entendeu? A gente começou a olhar assim, oi, esse caminhão está com tudo que nós temos. O caminhão ficou parado, deu problema. E nós paramos lá no caminhão, o que está acontecendo? Não, é isso, aquilo, nós estamos vendo... Nós chegamos em Cachoeira e as nossas coisas não chegaram, né? E o local que nós tínhamos visto, a casa que a gente tinha alugado, bem perto da rodoviária antiga, do lado de onde era o SESI. Que também era era mais perto da rádio, né? Sim, era bem mais perto da rádio. Então, e nós íamos morar as 3 famílias. Como era comunidade, nós íamos morar as 3 famílias na mesma casa. Seu Heraldo, Maurício, Mariângela, seu pai e sua mãe. Isso, Maurício. E por sinal, pai e mãe, que hoje a gente está com um cenário diferente aqui. Depois a gente vai entrar nessa história aqui, porque essa história aqui, ela merece 5 podcasts. Se não for mais, hein? Né? Então, aí a gente chegou na casa e não tinha nada. Era uma casa muito velha, a gente chamava de casarão.
e não tinha energia. Não estava ligada a energia. A gente tinha pedido para ligar. E aí, na época, a companhia que ligava falou que a casa era muito antiga. Depois de mais ou menos uns 5 dias, né, quando já estavam os móveis lá, que não ia dar para ligar, que teria que refazer toda a fiação da casa. Então, a gente não tinha onde ficar. Não tinha energia elétrica na casa? Não tinha, e foi negada a ligação, né? E, vamos dizer, você vai por um lugar onde você não tem a mínima ideia do que vai te acolher e acontecer. Então, o primeiro acontecimento foi esse. Eu tinha um bebê recém-nascido. Eu ia te perguntar isso. A minha irmã tinha 2 crianças, 2 meninos, né? E não tinha como morar na casa, né? Sem energia, enfim. E foi assim que a gente começou a procurar um lugar para a gente estar. Fomos bem acolhidos, as pessoas da cidade que estavam responsáveis por nos acolher, que na época era o Faninho, a Julinha, e tinha também a Ana Maria, também estava lá com a família nos acolhendo. De fora, vocês foram as primeiras famílias a virem para Canção Nova? Sim. A primeira família que vem de outra cidade, o pessoal que estava já era aqui da cidade. Era do Vale. Esse pessoal da região, né? Era da cidade, de Cachoeira Paulista. Famílias tradicionais ali de Cachoeira Paulista. Já tinham algum tipo de ligação com o padre. Seu João da Bu nos acolheu. Né? Então, essas pessoas nos acolheram muito bem. Né? Fomos tratados realmente como príncipes. Né? Nos deram todo o apoio e isso foi muito importante para a gente. Aí foi quando a gente teve que ir, nós fomos para Queluz, né? Então, o nosso colchão foi para Queluz, que a gente tinha que dormir em algum lugar, e foi aquilo que a gente falou da outra vez. Não tinha um berço, não tinha a cama, né? Ali a gente ficou como foi possível. Mas não estava ruim, sabia? Não estava ruim porque... o sonho, o ideal era muito vivo dentro de nós. O propósito era muito forte. Era muito forte. Não havia arrependimento. E a gente sabia que a gente ia ter que enfrentar tudo, coisas novas, porque tudo novo. Poderia chegar em Cachoeira, né? Chegar na casa que vocês escolheram, sem energia, o caminhão quebrado, chega depois e monta tudo, não liga a energia, não fala, caramba, o padre falou isso hoje, no mais cedo, assim... Ai, meu Deus, será que não é um sinal que não é para mim? Ele falou isso hoje, a gente conversando mais cedo. Talvez seja um sinal que não é para mim, né? Porque poderia, né? Mas são as primeiras dificuldades. Mas elas são muito grandes quando se trata de uma família, com crianças. Principalmente com as crianças. Né? Não é uma situação assim, eu tô de mochila, não posso dormir aqui, vou dormir numa casa ao lado. O adulto se vira, não tem problema. Com criança, é ainda mais recém-nascido, né, Cris? Aí a gente conseguiu uma casa para nós morarmos, as 3 famílias e mais alguns jovens solteiros da Canção Nova. E fomos para esta casa, arrumar todas as coisas, fazer as organizações. Meu pai e minha mãe ainda não estavam em Cachoeira, chegaram alguns meses depois, uns 4, 5 meses depois. E aí começa a caminhada mesmo. E eu sempre digo, né, eu me lembro que para nós, tudo tinha raio de sol. Né? Para nós, tudo tinha o glamour do chamado. Não vou chamar de glamour, mas era algo que parecia que atava mesmo os nossos laços. Né? A força do chamado. Mesmo, isso. Né? E era, assim, alegria, era resistência, e os meses foram passando. Agora, você imagina 3 famílias, mais alguns jovens morando numa casa. Sendo que cada um tem o seu humor, cada um tem suas manias, né? Cada um tem seus gostos, né? Exato, seu temperamento. E conforme o tempo foi passando, a comparação que eu faço é assim. A gente estava andando feliz, com o raio de sol, com o vento sobre a face, sobre os cabelos, e de repente você descobre que você está andando no deserto, entendeu? Você não está andando numa terra fértil. Você está descalço no deserto. Seus pés começam a queimar.
entendeu? O seu rosto começa a sentir o peso daquela caminhada. A gente não queria abandonar a alegria do sonho, mas o peso da caminhada fez a gente mudar o olhar, depois de um tempo. Então, nós mudamos o olhar no sentido assim, é luta, é provação, é dificuldade, mas é por amor. E você sentir sede no deserto, você sentir o calor do sol te queimando e, de repente, à noite um frio absurdo, chacoalha, né? Então, começa assim, é dessa forma? Isso é viver em comunidade? É assim? Até tudo se ajustar. E quando nós fomos, eu estava com o primeiro filho recém-nascido, eu tive a segunda, filha, nesta casa. E quando eu estava grávida da terceira criança, nós já estávamos construindo lá em cima do morro, né, onde a gente chamou de Monte Sião. Estávamos construindo 3 casas separadas. Lá no Monte Sião. No Monte Sião. Onde depois aconteceu o estúdio da Codimuk e tudo mais. Então, já tinham as 3 casas ali. Quando foi chegando a época de mudar, que estava tudo quase pronto, foi dando aquela coisa assim, nós temos que mudar. Não dá mais para ficar desta forma. Porque, de repente, as pessoas estavam se esbarrando, entendeu? Estavam se atritando. Foi aumentando essas diferenças. Elas foram aparecendo, na verdade. Então, mas são realidades, por exemplo, que casais têm a sua realidade separadas. Né? São realidades que cada um assume. E mesmo sendo uma casa com 2 casais, os casais, cada um tem sua linguagem. Tem. Né? Não é imagina casa... com filhos, com crianças, todo mundo mandando nas crianças. Né? Então, quando a gente estava quase com tudo pronto, deu os 5 minutos no Heraldo. Nós vamos mudar hoje. 5 minutos? Eu nunca vi isso. Você nunca viu? Não, nunca vi. É inédito, né? Inédito. Eu já tinha visto algumas vezes. E aí foi assim, hoje, vamos que vamos. E aí, então vamos. E eu estava de repouso absoluto para não perder. A Érica, já tinha tido a Érica, eu estava de repouso para não perder a Thaís. Estava grávida da Thaís. Mas assim, dentro do que eu podia, eu fui fazendo. A minha sogra estava lá e não tinha energia e não tinha água. Lá em cima. Ainda não tinha. Mas vamos embora, que nós temos que mudar, porque vamos desse jeito. Você consegue perceber, eu já falei algumas vezes isso aqui, esses 5 minutos do Heraldo, para mim fica muito nítido. Quando é a loucura do homem e quando é o profeta. É muito, assim, são 2 fichas completamente diferentes. Completamente. Para quem está do lado, né? Imagino que para você, porque eu estou há 26 anos. Eu aprendi a ter o olhar muito claro disso. Eu estou há 49 anos. Né? Então, é nítido, né, nítido, Cris? É nítido. Perceber. E quando a gente estava também com a comunidade, eu sempre dizia que era nítido o momento em que o homem falava, o momento que o profeta falava e o momento que o fundador falava. Era nítido. É muito claro, né? Era muito claro. Porque quando é loucura também é muito fácil de saber. Não. É bem tranquilo. Esses 5 minutos. Mas aí essa eu vou mudar. Porque assim, mais uma vez, é um passo meio que fora do compasso ali, né? Foi. Fomos, mudamos e assim começou a nossa vida lá no Monte Sião. Então, nós estávamos tão desgastados, entre aspas, né? Mas havia um desgaste realmente, que nós queríamos estar cada um no seu cantinho. Por menor que fosse, do jeito que fosse. A dificuldade que fosse era melhor. Era melhor, cada um no seu cantinho. Assim que nós fomos para o cantinho, entendeu? Ô Cris, e aí quando vocês sobem ele no Monte Sião, só para a gente identificar. Pessoal que está assistindo, o Monte Sião, quando você chega no rincão antigo da Canção Nova e olha para o lado direito, que tem um prédio, várias janelas aqui, tinha a antiga capela aqui.
é aquele lugar à direita. A direita e a esquerda, naquela época era direita e esquerda. Então, era direita e esquerda. Todo esse espaço ali era o Monte Sião. E aí, quando a Cris fala da casa, são as primeiras casas que eles constroem. Lá. Não tinha mais nada ali, Cris? Nada. Né? Era vazio, só tinha, a caixa d'água já tinha. A caixa d'água tinha. Que era uma servidão, era né? Uma servidão. É, uma servidãozinha, né? Que ia direto lá na caixa d'água. Isso, aí foi ligada a água e a energia. Né? Para as 3 casas ali, e tinha uma outra casinha que foi onde a gente fez o depósito de material de construção, que depois virou estúdio. Quando que começa ali, vocês ali, a Canção Nova ter alguma coisa? Depois de muito tempo, não? Olha, depois de mais ou menos, deixa eu pensar aqui, uns 2 anos, um ano. Mas aí vocês estão firmes na comunidade. Nós estamos lá, firmes mesmo cada um na sua casa, sim, estão firmes na sim. Então, aí o Heraldo conversou com meu pai. Por isso que eu falei ali dos 2 lados, onde era a rádio antiga, o Heraldo falou assim para o meu pai, Jonas, né? Tanto que alguém, no começo, as pessoas da cidade... Esse era o seu Jonas, pai da Cris, ó. Perguntavam se eu era filha do padre. Porque o padre Jonas todo mundo conhecia, né? Mas o Jonas, meu pai era novo lá. Então, aí sim, ali o meu pai doou aquela parte do terreno para fazer a primeira rádio. Quando vocês sobem ali, seu pai tinha comprado o Monte Sião, era um espaço, não era fazenda nada, era só terreno, né? Era do seu Noé, era uma fazenda do seu Noé, era uma parte. Ele compra uma parte, não tinha nada ali em cima, nada, né? Ali era vazio. Nada, Então, aí começou a gente uma movimentação. Uma foto aqui numa conversa com o Heraldo, do terreno cortado para rádio. Isso. A gente tem uma foto, a gente mostrou aqui no podcast. Todo esse primeiro prédio feito tudo com mão de obra doada, com, assim, uma coisa impressionante, como todos eram serviço, todos se reuniram para fazer. A planta ali da primeira rádio foi o Heraldo que fez. Ele fez. Eu lembro que o Danilo tinha os seus 3 aninhos, 4, quando o Heraldo saía para ir para a rádio ali, para a construção mesmo, o Danilo ia junto, que ele falava que ele queria ajudar a construir a rádio. Então, as nossas crianças viveram muito isso, né? E aí, qual que era, na verdade, cuidava das crianças, né? Mas tinha toda a parte de formação da comunidade. Vocês estavam numa fase onde o padre celebrava para vocês, onde era um tempo muito forte de formação. De casa. Né? E o Heraldo contou que o padre vinha de Queluz para poder celebrar para os funcionários que estavam construindo a torre, que estavam fazendo as coisas. Então, era um tempo de muita proximidade com o chamado do padre, sabia? Né? Nós temos foto da construção da Torre Nova, mas são tantas que às vezes fica difícil da gente encontrar. Como é que era acompanhar? Porque assim, a gente está contando a história da Codimuk, e a gente contou aqui da Codimuk, da vida de vocês, do olhar do homem provedor, do Heraldo, e ele contou muitas coisas aqui que ele tinha que, no meio da madrugada, sair correndo para poder resolver o problema da rádio, ia com o carro, voltava, e às vezes tinha que ir lá botar programação, caía o link, ele tinha que... Então, assim, que o carro de vocês era o carro que fazia esse vai e vem o tempo todo. Era o carro oficial da rádio. Né? E da Lu também, da Luzia também. Isso aí mesmo, do Heraldo e da Lu. Como era esse olhar da esposa acompanhando? Porque ali tem o olhar do homem que está na missão, que é o trator que faz, mas tem alguém que dá o suporte. Como que foi o seu olhar em relação a isso? Então, nesse começo, a rádio da Canção Nova não tinha como, vamos dizer assim, entre aspas, dar um salário, né? Fazer um pagamento, alguma coisa. Era tudo muito de doação mesmo. E como eu fui a única que trouxe o consultório para a Cachoeira, eu montei o consultório e eu exercia a minha profissão, passei a exercer, e no meu consultório atendia tanto eu, como a minha irmã, meu pai e meu cunhado, os 4 dentistas da família, nós revezávamos ali, né? E por quê? Porque a gente viu que a gente precisava providenciar coisas básicas para os nossos filhos. Era necessário.
E quando nós chegamos em Cachoeira, Deus faz umas coisas. Mas eu tinha 27 anos. Não. Isso mesmo. Porque eu tive o Tiago com 27, a Érica com 28 e a Thaís com 29. Escadinha. Escadinha. Então, ali, a gente tinha que providenciar o mínimo para os nossos filhos. Nós tínhamos que ir atrás. Então, eu comecei a atender. E aí, aconteceu uma coisa interessantíssima. Uma pessoa, né, um diretor de uma escola de Cachoeira Paulista, logo um mês ou dois que a gente estava lá em Cachoeira, ele foi nos procurar, onde a gente estava morando. E ali ele se apresentou como diretor da escola e nos convidou, ele soube que nós éramos dentistas e perguntou se a gente não queria trabalhar nas escolas. Como nós estávamos chegando com a ideia que nós não íamos trabalhar, nós íamos viver da providência, e a gente disse que não havia interesse. Tá bom, ele foi embora, né? A gente nem conhecia muito bem ele, que era o seu Roseira. Ele era diretor do Paulo Virgínio. Passado mais um tempo, umas 2, 3 semanas, assim, eu me lembro que foi ali no mês de junho, estava muito frio em Cachoeira, muito frio. Ele voltou e insistiu, falou assim, eu entendi que vocês não têm interesse, mas vocês não querem conhecer a minha escola? Aí eu e minha irmã, nós estávamos as duas só em casa. Eu disse, nós vamos conhecer. E fomos. Ele pegou o carro e foi até a escola. Quando nós entramos na escola, e ele como diretor, ele foi pelo corredor assim das salas, conforme ele abria a porta da sala, as crianças ficavam de pé para cumprimentar tanto o diretor como as visitas. E quando eu olhei as crianças, eu vi a necessidade de cada uma delas. Aí ele foi na outra porta e abriu. E as crianças se levantaram. E eu vi crianças com um frio danado, com manguinha, blusinha de manguinha curta, botãozinho ao contrário, porque não tinha botão em toda a blusinha. Então, sabe quando abotoa torto? E aquilo foi mexendo tanto comigo, Netinho. Aquilo foi me tocando de um jeito. Quando chegou na terceira sala que eu olhei, quando nós saímos, eu estava andando do lado do diretor, a minha irmã estava um pouco para trás. Eu falei para ele assim, a minha irmã eu não sei, mas eu venho trabalhar. Mas eu quero atender as mais carentes primeiro. Aí a minha irmã disse assim, se tiver outra escola, eu também vou. Então foi quando eu fui para uma escola e ela foi para outra e a gente atendia as crianças 2 vezes por semana. Nós íamos na escola atender as crianças. Foi uma fase, para mim, maravilhosa. Eu com odontopediatria, e eu estava atendendo crianças, e eu pedia para ele, eu pedia assim, me mande aquelas que não têm acesso mesmo. Ele ia mandando as crianças, ele ia mandando. E aquilo me alegrava muito. Então, realmente, eu senti que, naquele momento, eu estava conseguindo ser uma profissional inserida na comunidade. Interessante isso, né? Então, muito interessante. Agora eu vou te falar. Você sabe o que é você sentir vergonha do casaco que você estava vestindo? Ver as crianças sem agasalho e eu com um agasalho super quentinho, super gostoso. Eu tive vergonha do meu casaco, de tão agasalhada que eu estava. E eu falei, meu Deus, não pode ser assim. A gente tem que estar se doando. E foi um lugar que, para mim, foi maravilhoso estar lá. Enquanto eu estive, foi muito bom. E aí, em comunidade, vivendo esse tempo de comunidade Canção Nova, o Heraldo ativo na rádio, 3 filhos pequenos.
Eu e atendendo. Atendendo as escolas e atendendo também no consultório. Uhum. Então, o começo ali... E aí com as atividades da paróquia, que aí a gente teve reunião de catequese na paróquia, na época, e também o Padre Jonas, quando ele ia para Cachoeira Paulista, ele ficava em casa, lá onde nós morávamos, né? Ele celebrava, ele almoçava conosco, enfim, quem ia para Cachoeira ficava ali na nossa casa. O que era mais forte nessa época, nível de comunidade, para vocês? Mais forte? Assim, que vale a pena esse propósito, a escolha que eu fiz, isso aqui arde no coração, isso aqui vale a pena. Era oferecer para as pessoas a alegria e a paz em qualquer situação. Uau. Entendeu? Estando com Deus, você está bem em qualquer situação. Na situação de dor, na situação de cansaço, de doença, de perda. Você tendo Deus no coração, você fica bem. E nessa época, o padre já faz os retiros, os dias de louvor ali em Cachoeira? Faz, e faz fora também. Ele vai pela região, e aí vai a turma tocar. Quem tocava ia para Minas, sul de Minas. A gente falou com o Saulinho aqui, ele lembrou de um FEMUC, que ele colocou uma música, eu só preciso lembrar o nome da música, a gente falou algumas músicas dele aqui, mas eu acho que era... Deixa eu lembrar, ele falou ontem a música que o Eugênio gravou. Meu Jesus tão humilhado. Me lembro. Aí ele falou assim, quem tocou o teclado foi a Maria Ângela. Nós participamos. Aí ele contou isso no nosso bate-papo. Que vieram, e a gente tá aqui no Podmu, que acontece bem ao lado da quadra salesiana, onde era o FEMUC, né? Então, aqui do lado, né? E aqui a gente teve com o Eugênio participou do FEMUC, o Padre Jonas foi jurado, daí o Saulinho veio aqui contando que a Maria Cada um Ângela, fazia o que podia e o que sabia, cantava, até eu cantava. Tem uma foto sua, aquela que foto horror, de outra para colocar a produção. Mas aí todo mundo canta. Mas é interessante, né? Todo mundo cantava. Mas você já vem da dinâmica lá de São Paulo, do tempo de conversão, que vocês fazem isso lá também. Fazíamos, no Ficafra, que era o festival do tempo da Quaresma. Mas o grupo de vocês que vocês trouxeram aqui, que tinham compromisso quase todo dia pela renovação, vocês vêm, encontram com o Padre Jonas, mas a dinâmica continua, né? Continua. De cidades, de evangelização, grupo de oração. Experiência de oração, né? Experiência de oração. E tinha também aqueles... Como é que chama? Era o grupo do Espírito Santo. Seminário de vida. Seminário de vida do Espírito Santo. Tinha também. E a gente ia. Para onde mandasse, a gente ia. E aí, nessa época, também começa o rebanhão aqui em Cruzeiro, né? Começa. E vocês também vêm para cá? A gente vem no primeiro rebanhão, então... 81 primeiro? 81, né? Foi 80 que eu cantei grávida. Eu estava grávida do Tiago. Foi antes da gente vir para cá. Então, vocês participam do rebanhão antes de vir para Cachoeira. Antes de vir para cá. Ainda morando em São Paulo. Isso. Caramba. Aí a gente vai numa movimentação onde... o Heraldo está indo ali na rádio e eu estou indo ali para o lado do consultório, né? Porque realmente a base... com os filhos, né? Com os filhos, a responsabilidade. Só para entender, né? a gente fala de Canção Nova hoje, uma realidade toda estruturada, né? Nós estamos falando de um tempo que não existia nada que a gente conhece hoje. Não existia. Né? Não tinha nada. Né? A rádio Canção Nova estava começando a ser construída. Estava, foi quando teve o primeiro terreno e a rádio era ainda lá no centro da cidade, perto da rodoviária velha. Ô Cris, esse movimento todo de Canção Nova dura quanto tempo? Na nossa vida? De vocês. Eu acho que uns 3 anos e pouco. 3 anos, por aí. E aí tem o Heraldo usa muito essa frase, tem um hiato aí, né, entre comunidade e... Como é que é esse tempo aí? É um tempo de deserto até... Porque vocês vêm de São Paulo para cá com uma missão certa.
né, começam a vivenciar isso em comunidade. E, de repente, quando vocês percebem, vocês já não estão mais na comunidade. Como é que é isso? Embora a gente não tivesse na comunidade, nós não deixávamos de estar ao lado e de participar das coisas. Olha o que o Heraldo fez com você. Ai, que horror, marido. Olha só. Aquele ali com a guitarra, ó, é o Saulinho. E esse aqui é o irmão da... É o Seixo. É padrinho de casamento de vocês, né? Padrinho de casamento, irmão da Elzinha. Aí, ó, olha o que o Heraldo... Meu Deus, não acredito. Ele falou que você estava cantando, ó. O Heraldo falou, a Cris estava cantando. Ó, o Geraldinho. Geraldinho? Geraldinho. Não, não é não. O Heraldo falou que esse aqui é o Geraldo. Não é não, ele se enganou, não é o Geraldinho, não. O Heraldo falou que era o Geraldinho. Não, não é não. Conheço bem o Geraldinho. Olha aí. Meu Deus, olha a cara dele. Ele arrumou a cara dele, né? Acho que ele botou na IA. Ele pediu para arrumar ele tá. E o Saulinho na IA. Ele falou assim, arrebenta com o resto. Ele deu esse comando, arrebenta com o resto. Nossa, gente... Aí eu perguntei, essa aqui é a Cris? Ele falou, eu falei, não é a Cris. Tá, mas também eu tô cantando, tô dando a vida. Tá louvando, Cris, tá louvando. Olha isso aí. Eu acho que ali do lado, onde você achou que era o Geraldinho, do lado, é a Rosângela, irmã do Zeca Portela. Cris, essa foto é de 81. Sim. Porque você não está enxergando, mas ontem a gente viu, no cantinho dela, quando ele puxou o zoom, tem lá o ano. Pois é. 81. Nós temos umas fotos dessas. Nem o Saulinho se conheceu. Eu imagino. O que é isso aí? Aí ele olhou a guitarra, sou eu. Então, a gente ia... E as experiências de oração estão acontecendo e vocês Então, e cenáculo também, os primeiros cenáculos, né? A gente foi em São Paulo. Onde será que é esse salão aí? Eu estou tentando lembrar, mas não tem, falta vamos deixar para lá, pouco né? tempo, 45 anos só. Só. Muito bom. Mas essa é a turma, aí vocês viajavam, vocês andavam com o padre, e aí, normalmente nessa experiência, o padre Jonas estava. Sempre estava. Né? E tinha mais pessoas, acho que era Duda, Eduardo, ele era do lado do Nordeste. Ele também cantava, tocava. Enfim, tinha um pessoal ali que dava conta de ir levando a parte de música. E aí vocês não estão mais na comunidade atuante, né? Embora a proximidade das casas ali era praticamente... Vocês viram cada detalhe ali, né? Porque primeiro construiu a rádio. O que vem depois da rádio ali? Depois da rádio... A Capelão do Sapé? É. Ele vem depois... Mas ali onde foi a Capela São José, que era de Sapé, ali não era nosso. Ali era da filha do Noé, se não me engano. E aí, realmente, vem em frente à rádio, porque eles compraram a sede onde era da fazenda. Sim. Então, eles passavam a pé da rádio ali para a sede e foi fazendo um caminhozinho. Então, aí meu pai resolveu, nós conversamos, ele resolveu doar também essa parte, porque era um caminho deles, né? E aí, depois que veio o rincão, aí deu o estacionamento perto da caixa d'água. Mas nesse tempo que a gente estava já fora da comunidade, nós seguimos com a ideia de comunidade familiar, que a gente até, na época, era Sagrada Família. E meu pai fez filosofia, ele estudou em Aparecida, né? Ele só não se tornou padre porque era casado. Então, ele nos dava ensinamento, minha mãe também. A gente não deixou de estudar, de praticar aquilo que a gente e vocês tinha vocês no coração. também tinham uma participação, porque contando essa história, em 80 e um pouco para frente, começa a experiência de oração ali na Capela São José. E o Rinaldo veio também contou essa história, que quando eles vêm para cá, a banda que está animando ali, não existia nenhum ministério, nenhuma banda, não existia nada. Era o Cristo Atividade, que era a banda que tocava os retiros junto com o padre. Quer dizer, mesmo vocês fora da comunidade, tinha uma proximidade grande, né? Tinha, então. E aí, quando foi que começou essa parte do Cristo Atividade, começou um movimento de música e veio todo o chamado do estúdio. Enquanto isso, o Heraldo está caminhando nessa parte e eu vou caminhando na minha área
profissional. Continua trabalhando? Continuo. No né? consultório, atendendo? Isso, fazendo cursos, estudando e vendo áreas que realmente eu me identificava. E continuando com a formação dentro da igreja, junto com o seu pai, com Continuando. essa comunidade familiar. Isso. E também sendo suporte no início ali da Canção Nova. E também ali a gente dava curso de noiva pela paróquia. Então a gente estava ligado ali, né? E quando começa essa nova situação de Cristoatividade. Cristoatividade foi a primeira gravação do estúdio. E dessa gravação, de repente, não existia a banda. De repente, começaram a chamar para a banda ir cantar e evangelizar. Mas essa galera já fazia um som na sala da sua casa, que eu fiquei sabendo. Fazia. Antes de qualquer na coisa. Na sala, no quintal, na cozinha, em qualquer lugar. A inspiração começa assim. Canta todo mundo junto, senta, toca. Quem que você lembra dessa época que estava lá na... Quem eu lembro? Quem que você lembra da turma que estava nessa época aí na sala? Na sala. Na sala, na cozinha. Quem é a galera dessa época? A reunião da diretoria da Canção Nova acontecia na minha sala. Então, assim, a gente fechava as outras partes da casa, os acessos, né? E ali nós saímos praticamente da casa para eles terem a liberdade de fazer reunião. Né? Uau! E assim a gente tinha contato. E quando sentava, vamos fazer um churrasco tal domingo? Vamos lá, Nelsinho ia, Gildete ia. Nossa, gente, tinha uma turma ali. O Heraldo conta muita história de som nessa... O Boina. O Boina era Eugênio. Menino completamente novinho de tudo. E começava a tocar e cantar. E essa inspiração, então, nasce da sala de casa e começa a tomar corpo. O estúdio já começa ali alguma coisa, né? Isso. Aí já vem as outras bandas gravando e do lado do estúdio acaba tendo, vamos dizer assim, alguns quartinhos para as pessoas ficarem enquanto eu gravando. Era bem simples, bem rudimentar. Como é que você vê esse movimento? Porque a gente está falando do início com essa atividade, uma época que não era comum. Primeiro que acho que não tinha banda. Tinha banda católica? Não. Você lembra dessa época? Não, eu não me... Tinha a gente falou de alguma, se não me engano. Tocava, mas deixa eu reformular a pergunta. Uma banda de rock católico. Não, ninguém. Uma banda de rock católico estilo. não existia. E aí começa esse movimento, que a atividade aparece, vocês começam a viajar, começa a evangelizar. E começa a ter necessidade de ter um ônibus, porque era muito complicado viajar. E aí vem aquelas coisas assim dos 5 minutos, nós precisamos de ter um ônibus, porque ia fazer uma turnê com o Martim Valverde, que ia ser a primeira turnê do Martim no Brasil, ali. E vai de cá, vai de lá. E eu, do consultório, eu tinha alguns convênios, e eu abri uma conta separada para os convênios, e eu dizia para o Heraldo assim: essa conta não existe, tá? A conta que está do outro lado ali, do outro banco, aquela existe para as nossas necessidades. Agora, essa conta não existe. Está lá. E assim, quando veio a ideia do ônibus, onde é que a gente pegou a entrada? Na conta que não existe. A conta que não existe. Eu já vi isso acontecer uma vez. Então, assim, foi... que nós adquirimos um ônibus, né? E aí tinham as prestações, né? Tinham as parcelas, porque foi uma entrada na época. Meu Deus do céu, deixa eu ver se eu lembro. Na época, acho que eram uns 15 mil reais na época. A entrada. Que eu tinha juntado ali nas economias, e foi a entrada. Aí a segunda parcela, se não me engano, foi meu sogro que deu. Isso daí o Heraldo vai saber contar melhor que eu. Patrocínio. E as outras parcelas... Sabe como que a gente conseguiu? Foi uma época que saiu um tercinho de elástico, de pérolazinha, que punha aqui assim, que virava uma pulseirinha. Ficava, então, caidinha, cruzinha, com as 3 pérolinhas aqui. De dia, eu era dentista no meu consultório. À noite, eu era artesã.
Eu, minhas filhas, minha mãe, minha sogra, meus sobrinhos, todo mundo na sala de casa. Era pedrinha, bolinha de pérola que voava para tudo quanto era lado. Então, eles iam fazendo o tercinho e eu ia fechando. Né? Que eu tinha os alicatinhos de ortodontia que funcionavam Tinha muito bem. Facilidade, né? Então, eu ia fechando habilidade. E nós pagamos todas as parcelas com os tercinhos. Levava para os eventos para vender. Levava para os eventos, vendia. Vocês viajavam junto com a banda? No ônibus? Exatamente. Final de semana também tinha isso, eu era vendedora. Então, quando chegava no lugar dos shows, enquanto o pessoal descarregava o som, eu descarregava camiseta, eu descarregava terço, Bíblia. A gente montava uma pequena livraria, né? E ali a gente vendia as coisas para as pessoas, os CDs, os discos, que na época eram discos. Tinha né? Nessa época só tinha do Cristo Atividade. No começo era só Cristo Atividade. No começo era. E aos montava, então, vamos dizer, aí a lojinha, e foi essa lojinha que custeou o ônibus. Foi. E várias coisas ali que a gente punha para a banda para comprar equipamentos. Né? Quando, muitas vezes, o primeiro show do Cristo Atividade, a cidade não tinha dinheiro para pagar o som. Nós pagamos do nosso bolso. Né? O som todo o Heraldo pegou e foi pago ali. É muito legal a gente contar essa história, porque o que a gente está contando aqui é a base da música católica. É a base, não existia. Né? Quando eu olho para a história da Podmuc, vejo a gente está contando a história de vocês, eu sinto como se fosse assim, vão para alto mar. Ninguém nunca pescou nesse lugar. E pesca com o quê? Com que tipo de vara? Com que tipo de barco? Eu não sei. Vamos pescar. Né? E às vezes quebra a vara, o barco estraga, todo mundo cai, não tem salva-vida. Você vai pescar com palito de fósforo, vira uma bagunça. Mas foi o desafio que vocês aceitaram. Foi. Né? E a partir desse desafio que vocês aceitaram, de desbravar esse mar, vem muitas coisas na sequência, mas alguém precisou ir para alto mar. Né? Hoje a gente vê que tem vários navios, vários barcos. Hoje já tem uns motores grandes, já tem os navios de cruzeiro bem organizados. Mas naquela época não tinha nada, Cris. Não tinha. Algumas comunidades estavam surgindo, então a gente estava ali como comunidade também, que a gente tinha familiar, Sagrada Família, com algumas pessoas, alguns casais que foram se achegando. E tinha a comunidade Canção Nova, né? Tinha o pessoal que também ia para alto mar. Tinha em Campinas, Padre Haroldo, né? Tinha alguns lugares se movimentando também. Era um movimento que... Mas especificamente na área da música? Da música... Não tinha um ônibus, uma banda, som... Não tinha. Tinha. Nossa, olha, a história. Se um dia pegar para contar as histórias deste ônibus, das viagens. Eles contaram um pouquinho aqui o Heraldo e o Boy. Nossa. Você não tem. Porque eu creio que. Eu acho que o movimento de igreja de renovação ele estava acontecendo. Estava. Em várias comunidades. Mas o movimento de música católica, de banda. Não tinha esse movimento, foi um desbravar. Foi desbravar e esta ida, essa turnê que nós fizemos com Cristo Atividade e o Martim Valverde, foram 2 turnês que a gente fez com eles. E o ônibus, é claro, né? Acho que motivou muitas comunidades, porque foi feito contato com comunidades de vários estados. Nós passamos por vários estados viajando. Tanto que quando... a primeira foi em julho. O Martim chegou e nós fomos e eu tinha os 3 filhos, na época, já pré-adolescentes, adolescentes. Eles foram juntos. Foi eu, Heraldo, botamos 3 filhos dentro do ônibus também. E eles me ajudavam no que podia, eram pequenos. E nós ficamos o mês de julho todinho fora.
e pegou uma parte de agosto. Tanto que eu cheguei na escola e falei, olha, tem uma turnê que nós vamos fazer assim, assim, assim. 40 dias, 45? Então, e a primeira semana, acho, os primeiros 10 dias, eu falei, nós vamos estar chegando e meus filhos não vão estar nas aulas. Não tem problema, a gente repõe, a gente vê as matérias. Eram colégios cristãos que eles estudavam, né? E a gente levava, os filhos foram juntos. Eu não sei, talvez eles hoje contem a experiência deles. A gente quer trazer eles aqui para contar essa visão deles também. Você lembra quantas cidades foram feitas nessa primeira turnê? Na primeira? Uma referência, só para a gente entender o que foi essa... Ai, não vou lembrar, Netinho. Não vou lembrar. Mas Brasil todo? Então, nós fomos para o estado de São Paulo, estado de Minas, nós fomos para Santa Catarina, Paraná. A gente fez uma volta, que foram muitos quilômetros. Entrava no ônibus e quilômetro atrás de quilômetro. O que você percebe? Eu vou perguntar porque eu conheço um pouco do seu coração, essa visão mais missionária. O que você podia perceber nessas cidades quando vocês levavam a proposta que vocês tinham? Era algo muito novo, né? E tinha muitos lugares que não conheciam nem Martim Valverde, né? E eles conheciam Cristo-Atividade. E conforme a gente ia, havia muita satisfação em receber. Nós éramos recebidos com muita simplicidade, porque não tinha estrutura ainda, né? Teve vezes que nós dormimos dentro do ônibus, né? E aí essa falta de estrutura não fazia falta. A gente sabia que precisava, mas... estava dentro do... Também, né? Já estava acostumado. Vim de São Paulo, ficar sem luz, o caminhão parar na estrada, já estava tranquilo, né? Então, era muita satisfação e conhecer novas comunidades, ter contato com esse povo, ver o que estava acontecendo em cada local, era uma experiência boa, muito boa. Ter contato com o padre do local, ver os movimentos, ver o que cada comunidade fazia de acordo com a sua característica. Não era tudo igual. E aí a gente via, quando a gente fez a primeira turnê, quando nós fizemos a segunda, a gente viu quanto que estava florescendo, né, os grupos de música. Então era uma semente, vocês plantaram uma semente na primeira turnê e quando vocês voltaram na segunda já tinham plantinhas ali, árvores dando fruto. A gente recebia cartas, era muito bacana. Respondíamos todas as cartas. Olha, tempo de carta. E o que era mais marcante na missão Cristo-Atividade, assim, para você, especificamente? Era contaminar com Cristo, o que o nome dizia. As pessoas precisavam, porque tudo foi baseado no evento de Goiânia, né? E que havia uma radioatividade que as pessoas não enxergavam, porém ela chegou a ser mortal para muitos. Mas o Cristo-Atividade era você ser contaminado por Cristo, e um Cristo que é amor, um Cristo que é lição de vida. Se você olhar, em nenhum momento você vai encontrar uma contradição que diz assim, vai e faz o mal para alguém, vai e não seja fiel, entendeu? Não, a mensagem do Evangelho é mensagem de vida, passo a passo, para todo mundo, né? Então, levar esse Evangelho, levar essa palavra como missão no Cristo-Atividade era gratificante, era sacrificante, mas isso não tinha importância. Porque o propósito estava sendo Então, cumprido, nós né? investíamos tudo. O que nós tínhamos, a gente investia na banda, que nós tínhamos realmente como um ministério. Né? A missão de vocês, né? E ali vocês entendiam que era a continuidade de um chamado que vocês tiveram para vir para Cachoeira, né? Embora esse chamado ele não estivesse acontecendo mais na comunidade Canção Nova, vocês contaram que tinha um endosso do Padre Jonas, né? Uhum. Para essa missão, e aí vocês começam uma missão diferente. Então, se a gente falar que não teve provação, que não teve momentos de... Teve um momento muito forte de rever o nosso lugar de evangelizar.
Então, a gente via assim, olha, um ciclo pode estar se acabando, pode estar se encerrando. Então, vamos ver como que seria isso. Nós chegamos a colocar ali o Monte Sião à venda. Um tempo que estava muito complicado continuar, porque a gente dava tudo, né? E nossos filhos crescendo, e a gente foi ficando insatisfeito com algumas coisas. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a procurar. Eu tinha um trabalho em São Paulo e eu fiz o contato para ver se... que a minha vaga não tinha sido, depois que eu saí, não foi ocupada, né? Se tinha como eu retornar como dentista. E assim nós começamos. O Heraldo começou a ver coisas, como voltar, minha irmã, meu cunhado, minha mãe, meu pai. Será que então vai encerrar esse ciclo? Nós vamos voltar? E foi muito interessante que nós tínhamos um compadre que era o padrinho da Thaís, de batismo, que morava em São Paulo. Ele queria muito ser comunidade conosco em Cachoeira, mas ele não conseguiu, não deu certo. E um dia ele pegou a família dele e ele foi para Cachoeira. E aí ele chegou e falou assim, sempre que chegava a gente fazia um grupo de oração, a gente rezava junto. E ele pegou a Bíblia e falou assim, estou trazendo aqui a palavra que Deus colocou no meu coração para vocês nessa situação. E a gente foi. Abrimos a Bíblia e estava naquela passagem assim, vocês estão com saudade da cebola do Egito? Vocês estão com... vocês querem voltar para aquela situação de escravos? Nossa, quando a gente leu aquela passagem, assim, arrepiou. Eu e o Heraldo, a gente olhou assim, não é para voltar. Nós não temos saudade das cebolas do Egito. A minha irmã, da mesma forma, e minha mãe também. Então, houve talvez esse ato que o Heraldo fala. Né? E quando nós optamos novamente por estar onde nós estávamos e servir onde nós estávamos. E ficamos. Ficamos e demos continuidade, realmente vendo que havia um novo propósito. Tanto que quando surge a Codimuk e essas viagens do Cristo Atividade acontecem levando os novos ministérios que gravavam, que eles não tinham como estar em outros lugares. Né? Então, a gente levava as fitas cassetes, os discos, naquela livraria, a gente levava e eles começaram a conhecer muita coisa. Porque não existia uma distribuição, não existia. Assim, né? Existia Paulinas, Paulos, né? Mas nós não... Vamos dizer, essa nova música católica... Essas bandas não teriam espaço. Não, na época não teria. Em lugar nenhum, né? Não teria. Em lugar nenhum. E a Codimuk nasce, então, com essa proposta? Nasce. É a proposta de levar esses novos artistas, né? Que era assim, cada um num estilo, vários estilos. E me conta uma coisa. A Codimuk nasce com essa proposta aí do Heraldo com as bandas, né? A gente já falou aqui da cooperativa, a gente conversou aquele dia, né? Das 12 bandas, cada um pagava ali, fazia um sorteio, gravava e tal. Então, essa é a parte estrutural, música e tal. E você nessa parte, como que era? Você era o suporte quem ia para os shows para vender, mas aí você abre mão já do seu consultório e já vai para a Codimuk. Como que é esse tempo? Eu começo a fazer o agendamento do Cristo Atividade. Agendamento dos shows. Dos shows. Tá. Isso também não existia, né? Não existia. Agência não existia. Não existia. Eu comecei a fazer o agendamento os contatos, porque... era necessário pedir uma infraestrutura, pelo menos o colchão no salão paroquial para a gente dormir, né? Água no palco. E assim a gente foi fazendo um manual de como funcionar uma viagem. Quando alguém queria, então, levar o Cristo Atividade ou algum ministério, você que atendia e organizava ali? Eu que atendia e eu comecei... Como... Eu estava nos consultórios, eu tinha consultório em Lorena e tinha consultório em Cachoeira Paulista.
E eu tinha minhas secretárias. Então, enquanto eu estava em Lorena, meu consultório ali de Cachoeira Paulista estava com a secretária. Então, eu comecei a passar para elas o funcionamento de pegar o contato. Pega o contato que depois eu converso. Que a gente chama mais para frente de primeiro contato. Primeiro contato. Então, assim, comecei a misturar um pouco os números de telefone, porque eles atendiam como consultório dentário. Né? Doutora Maria Cristina, boa tarde. Não, eu tô querendo falar com isso atividade. E sempre misturamos, né? Sempre. Então, aí, quando eu comecei, e eu fui fazendo o agendamento, tendo contato com as pessoas, fazendo uma lista de telefones, de datas de aniversário de cidades. Eu fui iniciando. Até que um dia, quando começou a crescer um pouco assim, em termos de Codimuk, o estoque... Eu tinha um consultório em Cachoeira, que tinha mais salas, eu tinha psicólogos e fonoaudiólogos. É isso. Já era que é da esquina? Tá. Eu tinha o meu consultório, tinha psicólogo comigo e tinha fonoaudiólogo comigo. E aí eu não renovei o contrato com eles, das salas. Essas salas, assim, começava a passar pela minha sala de espera para poder colocar os LPs, as fitas cassetes e depois os CDs em estoque. Então, eu comecei a olhar o consultório assim, consultório, disco, não está combinando isso. Então, a primeira coisa foi, eu passei a atender em Lorena só. O consultório sai de Cachoeira. Isso, eu vou para Lorena. E ali fica só Codimuk? Fica. Mas os dias que eu ficava no consultório em Cachoeira, eu passo a ficar na Codimuk. Ok? Assim, vamos caminhando e conforme foi crescendo, eu saio do consultório de Lorena. Isso foi no ano 2000. Então, até 2000. E por que eu saí? Porque na conversa que a gente tinha, nas necessidades que nós víamos juntos, eu via que, dentro da minha profissão, eu tinha já, vamos falar, caminhado, eu tinha me dedicado, mas dentro da minha vocação de estar 24 horas a serviço da missão, isso ainda estava aberto, estava em aberto. Mas é um romper, né? Porque é algo que você sonhou, que você... Porque quando a gente fala de uma mudança assim, parece muito simples, mas tem um sonho, tem uma vida entregue à sua profissão, tem anos de faculdade, anos de pós-graduação. Nunca deixei de amar a odontologia. Nunca. Quer dizer, você não deixou algo que você não gostava, né? Apaixonada até esse hoje. É o ponto aqui que eu quero trazer, entende? Não era assim, eu estou deixando... eu já não gosto mesmo, então eu vou fazer outra coisa, né? Não é assim. Não. Como é que foi abrir mão de algo que você amava muito, né? Eu posso dizer isso que eu sei, amava muito, em prol da Codimuk, desse início aí, desse trabalho com as bandas, desse desbravamento, porque aí já é um novo campo, né? É totalmente diferente. E a gente já passou por aquele início do que sua atividade, que você ia com a lojinha só e tal, e aí já vem para Codimuk, que são outras bandas, são outras realidades, já é maior. Como é que foi para você abrir mão E havia disso? necessidade de estruturar, Ok. né? Havia... Por mais que a gente não quisesse, porque você fazer uma administração estruturada te consome. Então, assim, é uma banda da igreja, a banda da igreja também precisa de contrato, ela precisa de segurança, assim como a gravadora também. Então, assim, vai para a estrada, espera aí, quem são as pessoas? São menores? Não, são. Então, precisa de autorização para viagem. Vão ficar onde? Vão comer ficar o quê? onde? Como é que vai chegar? Quem vai levar? Tal pessoa tem alergia, não pode comer isso. Então, essa estruturação era necessária. E eu fui parando aos poucos, né? Quando eu vi que realmente eu ia assumir a Codimuk, eu fui deixando de pegar pacientes novos. Eu fui encerrando só os casos, né? E até que chegou o dia que realmente eu encerrei e fiquei na Codimuk, numa área onde
eu não tinha especialização. Aí eu procurei uma especialização na Unital, em Taubaté, e fui fazer administração em marketing e comércio exterior. Tudo a ver com a minha área, né? Aí a Codimuc já começa a se estruturar. Quando você fala sobre contrato, sobre todas as coisas, também não existia nada disso. Não existia editora, não existia pagar direitos autorais, não existia, nem sabia o que era isso. Não sabia. Então aí também é uma outra exigência, né, de começar algo e mais uma vez desbravar e organizar, novo, né? Ser organizado, porque as pessoas têm cobranças e é justo que elas cobrem certas coisas, né? A gente tinha que fazer isso. Foi partir do zero? Foi partir do zero, né? Isso acontece, esse romper total acontece em 2000? 2000. Final de 2000. Eu estou chegando. Foi quando você estava chegando, isso mesmo. Você, o Ney, quando vocês estão chegando lá. A gente está chegando na Então, eu já estava lá, né? A gente era na casa de baixo. Eu ainda me lembro que a gente ainda tinha algumas coisas do consultório lá. Isso. Ainda tinha algumas coisas do consultório lá. Tinha alguns equipamentos, eu tinha algumas coisas que você guardou. Muitas documentações, né? Uhum. Mas ali a Codimuc começa a se estruturar mesmo, porque ali já tem o estoque, em 2000 já tem CD, né? Tem. Já não é mais vinil, então já tem uma exigência, já tem ali... Aí já tem uma distribuição mais organizada, né? Quando eu chego já existe isso. Já tem uma distribuição organizada, já vende para o Brasil todo. Já fazia o Clube dos Amigos, né? Registrar as pessoas num sistema. A Codimuc é muito forte nos congressos da renovação, de montar todas as coisas. Então, você abre mão do consultório ali 100% e se dedica esse tempo todo para a Codimuc. Para a Codimuc, aí 24 horas. Então, aí realmente, quando começa a chegada de várias bandas, até que a gente vai chegar ali no Anjo de Resgate, mas antes a gente já fazia o agendamento. Assim, a gente tentou fazer o agendamento aos poucos, né? Tiveram várias bandas antes. Sim. É que o Anjo é uma virada de página, né? No anos 2000. Foi virada de página. Uma virada de página. Mas tem muitas bandas ali, né? A gente tem Nova Geração, Jean, Banda Love. Nossa! Aí tem as outras bandas que produziram na Code, mas tem muita Nova banda. Aliança, Rosa de Saron. Tem que lançar um CD chamado Digno, é a banda... Digno é Nova Face. Nova Face, banda Nova Face, né? Então tem banda Êxodos, Hora Samba, tudo isso antes do Anjo Resgate. Antes do Anjos. Aí já acontecia. Eu me lembro... E mesmo o Heaven's Dance já teve. Heaven's Dance 1 e 2, antes do Anjos. Né? 1 e 2. Então, a gente agendava. Dentro daquilo que a gente estava desbravando também, né? Porque o Eventos não seguia o perfil vamos falar, das bandas comerciais, sim, entendeu? Era outro perfil. Nós íamos conversar, muitas vezes, com o padre das paróquias, né? E os padres ali, sempre com muita boa vontade, eles queriam levar para os seus jovens aquilo que novo, né? Era novo. E, muitas vezes, a pergunta era assim, nossa, mas tem que pagar para vir? E não é fácil você dizer... Tem que pagar. Deixa eu aproveitar essa fala sua. Porque, de um lado, a gente tem a inspiração, né? Que era assim, o Heraldo sempre teve um tato muito grande com as bandas. Pô, é a hora desse cara, isso pode acontecer, essa é a ideia. Mas, de outro lado, precisava de uma parada de organização. Se aqui tinha inspiração, tinha um outro lado que tinha papelada, como é que pagava, como é que trazia, como é que ia ser não sei o quê. Então, o que eu sempre vi, desde quando eu começo a acessar a Codimuc, é isso. Muita inspiração e essa retaguarda de organização muito na sua mão. Sempre foi assim, né? Sempre. Ali, você sabe quem passou pela Codimuc, que eu acho que você não viu passar? Meu primo, Paulo Henrique, que foi a esposa dele, a Isa. Não vi. Não, os dois não viram. Eles tiveram um tempo, eles moravam em Belo Horizonte,
E meu primo saiu de Belo Horizonte enquanto ele estava vendo. Ele era ligado a uma empresa muito tradicional. Muito inteligente, diga-se de passagem. E então, enquanto ele via como remanejar a parte profissional dele, ele foi para a Cachoeira e assim, ele sempre, quando pôde, ele auxiliou, né, o Cristo Atividade. E quando era em Minas, quando tinha show do Cristo Atividade, Mineirão, né? Mineirão, eles moravam lá em BH, eles iam ajudar na livraria, né? A família toda. Então, sempre houve muita participação familiar. E aí ele foi para a Cachoeira e ele começou a ver, e ele entrou por um tempo na organização da Codimuk. Ele e a Isa, eles moraram em Cachoeira. Eu lembro quando eu cheguei, tinha vários processos ainda com o nome dele, coisas dele. Assim, né? Então. E aí eles ficaram um tempo. Ele também deu muita luz nessa parte, porque é uma pessoa muito organizada, sim, né? E capacitado para isso. Isso. Né? Então, teve participação, a gente teve que correr atrás, né, de informação, de especialização. Aprendeu um tanto de coisa. Mas vou confidenciar uma coisa. A parte difícil sempre ficava com a Cris. Que o Heraldo, vamos, a banda... agora tá tudo certo. Vamos lá falar com a Cris. Mas tinha uma outra coisa nessa organização que também eu sempre vi, foi a parte espiritual da formação das bandas, sempre ficar mais próximo a você, assim. Isso, né? A gente sempre tinha essa preocupação, sim, porque muitas vezes uma banda estava se iniciando, mas os componentes estavam no mingauzinho, né? Tava na comida rala. E a gente precisava de pessoas no palco que tivessem formação, conhecimento da palavra e saber como se comportar. Não era um espetáculo, simplesmente, né? Não era essa a finalidade. Embora pudesse ser um espetáculo. Mas a finalidade maior era levar a palavra. A principal, né? Então, essa formação sempre foi tida como essencial, como prioritária. Fazia encontros encontros, fizemos vários encontros. Da Codimuk, né? Isso, dos componentes todos, iam as bandas. E acho que a gente procurou dar muita formação dentro daquilo que a gente tinha condições, né? Dentro das nossas possibilidades, a gente levava... Por exemplo, o Luiz Alfredo, da Espanha, ele esteve no Brasil, ele foi, participou. Esteve aqui em Cruzeiro. Esteve aqui em Cruzeiro, no Coisa Linda. Esteve aqui, foi uma noite incrível com os artistas da Codimuk, isso, se não me falha a memória, em 96. Então, você está bom de memória, que eu acho que eu não ia lembrar. 96 veio Heaven's Dance, veio Hora Samba, Luiz Alfredo e a Vé. O Rosa não veio nessa levada. E é impressionante, assim, como foi muito marcante para nós. Para a cidade, né? Foi muito marcante. Aquele, para mim, especialmente, né? Jamais imaginava que um dia iria reencontrar com vocês, né? Mas foi algo muito marcante pela qualidade, por tudo, todas as coisas que a gente viveu aqui. Então, eu acho que a gente fala de desbravar essa palavra, né? Eu acho que tinha muita coisa que a gente não tinha informação que a gente precisou fazer e a gente errou muito. Porque a gente não tinha como saber. Era só aprendizado. Erra quem faz. Quem não faz, não erra. A gente precisou, é o que eu falei, o certo era pescar naquela água ali com o motor ou com o navio, ou com o barco. E a gente ia de caiaquinho mesmo, não sabia como fazer, vamos que vamos, precisa pescar. Vamos embora. Né? Então, eu acho que a gente errou muito, mas sempre com um desejo muito grande de acertar, né? Com entrega de vida, entrega total. 2002 a gente sobe para sede nova da Codimuk. Isso. Né? Aí começa uma nova fase. Uma nova fase. Uhum. Que é a empresa já mais estruturada. Ali chega a ter,
Se eu não me Aí engano. Padre Jonas abençoa a inauguração, a gente faz um evento de É inauguração. interessante que durante todo esse tempo, o padre muito próximo a vocês, né? A gente tinha uma proximidade, tinha. Né? Porque o padre dá aquela palavra pro Heraldo que o que ele tem para o que ele tem para fazer não cabia dentro da Canção Nova, né? E o padre abençoa esse chamado, né? Esse novo. A gente sempre... nosso amor e nosso respeito pelo padre sempre foi muito grande, né? Como pessoa, ele batizou nossos 3 filhos. Então, era realmente, como a gente fala, né? Era inspiração. O André Simão esteve aqui, né? Aí nós estávamos conversando, eu não me lembro nem se foi aqui ou se foi em outro lugar. Você vai lembrar melhor que eu. A gente falando assim, nossa, a gente estava ali do lado do padre o tempo todo, na Canção Nova, a gente tinha acesso, atravessava a rua, estava na Canção Nova, né? E aí me assustou quando o André falou assim, então, para vocês, a referência era o padre, mas para nós, a referência eram vocês. E foi uma realidade que a gente viveu muito naturalmente. Sim. Muito naturalmente, quando a gente... Aí começamos a dar formação, e a formação era tanto para os componentes das bandas, como começou ali em 2000, com a vinda do Anjos, 2002, um movimento de ser comunidade entre os músicos que quisessem, né, e as pessoas que estavam ali reunidas, porque a gente criou laços profundos. Sim. Nós tínhamos uma capela que tinha adoração ao Santíssimo todos os dias. Isso é muito bonito, porque aqui eu acho que a gente está falando de uma empresa que depende de resultados, né? Não é uma empresa pública que tem algum tipo de verba do governo, é uma empresa particular, né, privada, que precisa ter resultado. Então, a gente chegou a ter, se eu não me falha a memória na folha de pagamento, 26 funcionários. Se eu não me engano, tá? Salvo engano, a gente chegou a ter 26 funcionários. E a Codmuc proporcionava para esses funcionários missa diária. E a Codmuc abria mão de 1 hora do trabalho de cada um para que pudesse ter um momento com o Senhor na capela. Que era ao lado da empresa, né? Isso era muito, muito forte. Muito forte. Rico, assim, demais. Uma riqueza que nós colhemos muitos momentos de sabedoria. Muitas músicas. Muitas músicas. Que hoje que foram feitas em momentos assim, de adoração, então, de pregações, né? Era, vamos dizer, isso era singular, né? Totalmente singular. Sim. E nós tínhamos cadernos na capela, né? E Bíblia, que quem quisesse já ia escrevendo. As inspirações, Esses né? cadernos estão com o João Mário, em Cachoeira Paulista. Sabe que eu lembrei esses dias? Eu estava conversando com a minha filha, com a Isabela, e ela estava perguntando, né, para mim, pai, você já... quanto tempo você já ficou na capela, assim, como é que é? Aí eu lembrei das madrugadas. Sim, Cerco de Jericó. Que a gente fazia, era o meu horário. Quantas eu também vezes só pegava a madrugada. Eu e a Cris, a gente tem uma proximidade muito grande, porque a gente partilhava muito, né? A Cris sempre foi minha formadora, minha confidente, já me ajudou em muitos momentos dificílimos da minha vida. A Cris foi o meu suporte. Então, além do trabalho, acho que a gente... E ter o Santíssimo ali do nosso lado. Eu me lembro de horários, de momentos assim de muita dificuldade para dar certos passos. E que... Imagina, o ônibus do Anjo de Resgate pronto para sair, todo mundo na capela. Não saía, porque tinha coisas que tinham que ser colocadas. Tinham situações sérias a serem resolvidas e a gente não podia sair em missão. E não saía em missão. Então, quantas vezes a resolução final foi na capela rezando. E tem algumas coisas que me marcam muito. Eu e a Cris, a gente tem algumas histórias boas. Medalhinha do terreno do lado. Eu lembro que a gente foi junto, né? Nossa, fomos. Pra jogar. Fomos. Nós fomos juntos. Muitos milagres a gente testemunhou ali, né? Eu vejo, é por isso que surgiu
quando a gente fala de filhos espirituais, né? Então, eu vejo que nessa época, as pessoas que estavam conosco, até hoje estão. Sim. Cada uma no seu canto, cada uma na sua vida. Mas O Podmuc deu muitos frutos, porque tem uma coisa que vocês fizeram assim, que era pegar o dom de cada um e falar, voa. Sabe, potencializar. O André falou a GBA, o André falou que a GBA é Podmuc. Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu faço hoje é um chamado que eu tive de Podmuc. Ele falou aqui, falou olhando para o Heraldo. Isso, sabe? E aí você vê o André acontecendo, Maristela acontecendo no ministério, Lise, Abdias, Renata, e você vai vendo todo mundo, né? Todo mundo, cada um dentro da sua realidade. Assim, uma vida de sucesso, uma vida de entrega, né? Isso é muito maravilhoso. E sem abrir mão do chamado inicial, né? Do despertar. Da forma que foi. Foi muito louco, Netinho. As pessoas saíam de onde moravam para ir morar em Cachoeira Paulista, ali com a gente. As pessoas iam morar na minha casa. Sim. Mas quando eu chego, tá a Nani, Cristiano. Essa galera tá toda morando na sua casa. Cada um passou um tempo até arrumar um local. Sim. E tava tudo bem, era normal. É o sim. E é o mesmo sim que vocês disseram quando saíram de São Paulo. O mesmo. O mesmo. Sim, sem dúvida. O propósito de fazer. E conta pra mim, como que é olhar para essa história que começa num sim, na conversão que a gente já contou aqui junto com o Heraldo, e você vê essa história hoje até a gente chegar aqui. Como que é olhar para essa caminhada toda? Valeu a pena? Valeu muito a pena. Eu faria novamente. A gente adquire experiência e a gente não... A cabeça muda. Com o tempo, a cabeça da gente vai mudando muito. Tem coisas que nós fizemos que talvez com a nossa cabeça de hoje a gente não faria. Completamente diferente, né? Não é? Porque a vida ensina. É um aprendizado. Então, mas valeu muito a pena. É gratificante. E, ó, você fala desse casal aqui, ó. Esse casal, para mim, o quanto que eles foram espiritualidade para nós. Deixa eu trazer eles mais pertinho. Não aqui, é? Pra gente poder. O quanto que foram espiritualidade, o quanto que foram suporte. Eles foram suporte. Sim. Né? A vida toda. E eu vejo que meu pai e minha mãe, eles faleceram louvando a Deus. Tanto meu pai como minha mãe, nós estávamos do lado, eu e minha irmã, e eles faleceram com a gente rezando de mãos dadas com eles. Então, eu te falo, eu quero morrer assim, de mãos dadas com os meus filhos, na paz de Deus, sabendo que, eu sempre disse, os frutos que eles plantaram são perenes, passa de geração para geração. Né? E se os nossos frutos passarem de geração para geração, Deus é mais. Deus nos usou como instrumentos. História maravilhosa. Eu quero marcar da gente fazer mais um episódio aqui para a gente contar só a história deles. Tá, só que aí vai ter que ter mais gente, porque tem tanta história deles. Traz, porque assim, é maravilhoso demais a história, né? Quando a gente fala. E assim, eu queria muito trazer, né? É muito providente a gente estar gravando esse episódio hoje, e vou falar na gravação, não tem problema, isso aqui. Não sei quando vai ao ar, mas a gente está orando pela Manu, que é uma menina de 16 anos que está passando por uma dificuldade muito grande. E eu fui fazer uma live anteontem de oração para ela. E eu tenho uma cruzinha que foi da avó que você me deu. Uhum. Ela está até aqui na minha sala, ela fica ali, ela me acompanha. E eu senti tão forte, né? Tão forte, porque
é uma proximidade, a gente viveu muita coisa, de pedir assim, sabe? A intercessão da avó Terezinha. Nossa. Né? Eu acho que, não sei se a nossa geração vai conseguir fazer isso, mas alguém um dia vai contar essa história de um jeito que merece ser contado. Porque, para mim, é uma santa. Para mim também. Né? Para mim é uma santa. Não é porque minha mãe, não. É uma santa. Mas viveu em busca da santidade. Eu posso dizer que eu conheci uma pessoa digna disso. Eu também. Né? Então, eu quero contar essa história depois. E eu tô trazendo isso porque eu me emocionei demais na live, porque eu comecei a orar e eu pedi muita intercessão da avó Terezinha. Muito. Eu orando essa cruzinha. E essa cruzinha, eu vou pegar e eu quero dar pro pai da Manu. Ah, tá. Eu vou levar para ele essa cruz. Senti muito forte no coração de levar essa cruzinha, que é essa cruzinha que tá comigo da avó Terezinha, porque eu acho que ela já me trouxe tantas coisas. Pedi permissão para você, né? Porque eu ganhei. Ela é sua. E eu quero levar para eles, pro pai e pra mãe dela, sabe? Essa cruz já é abençoada. Era uma cruz que era do altar da avó e veio para mim. E eu pedi muita intercessão. E é providente a gente estar conversando isso aqui, porque eu acho muito importante, Cris, a gente contar a história. Não deixar passar. Eu vejo que algumas pessoas podem olhar e dizer assim, eles são velhos, isso é coisa do passado, entendeu? E olhar, de repente, para o Heraldo e para mim e dizer, eles são velhos, são coisas do passado. E, de repente, olhar para você e dizer assim, ele já passou, vai ficar velho também. Mas não, gente, a palavra de Deus não tem idade, entendeu? O Espírito de Deus não tem escolha os velhos, ele não tem preferência. O Espírito de Deus, ele vai com você na sua criancice, na sua juventude, no seu batismo. Então, não é porque eles foram de uma geração passada, entendeu? E agora as gerações de hoje, nós estamos vendo novos segmentos estão surgindo. E novas pessoas com um chamado fortíssimo, que é esse movimento que nós estamos falando. Você pega Frei Gilson, a forma que ele chegou, ele não precisou pedir licença, entendeu? Uma obra do Espírito. Ele só se colocou sendo que sozinho num palco com um microfone e um violão. E aí a infraestrutura veio chegando por trás. Ele não começou de um todo para aquilo, começou isso. Então, existem pessoas que estão sendo reveladas pelo Espírito. Eu creio nisso. E é necessário. Sim. Então, a revelação de Deus está desde da criação do mundo e vai se perpetuar. Sim. Vai. Então, ela está conosco, seja jovem, seja idoso, seja criança. E não tem idade, porque não tem. A avó, ela era delicadeza, vamos usar também, delicadeza. Mas a delicadeza de uma criança, ela conseguiu unir e ali no fim da vida, aquela inocência. A gente vai contar isso depois. Mas ela era alicerce de toda a família. Para quem viu a avó nos últimos dias e entrava no quarto do hospital e via aquele cheiro de rosa no quarto, eu acho que aquilo ali, acho que trouxe muita coisa, né? Trouxe. Porque ali foi foi o momento da partida dela para o Senhor. E eu quero contar essa história. Vamos marcar de fazer um podcast para contar isso. Quero trazer o santinho que ela escreveu. Oh, que beleza. Coisa mais linda do mundo. E acho que merece essa história dos dois, a gente contar aqui. Porque o que a gente está contando de história aqui sempre esteve sobre o guarda-chuva deles. Sempre. O tempo todo, né? Tudo isso que o Heraldo conta, que a Cris conta aqui, durante todo o tempo de caminhada, a avó Terezinha e o vô Jonas estiveram ali presentes. Vou te falar, Netinho, você vai se lembrar. Teve época da Codimuk que era tão difícil pagar as coisas, né? Porque a movimentação
principalmente os impostos, que a gente sempre pagou como devia ser pago, era tão difícil, era tão difícil. E quando faltava a parte financeira, quem nos socorria? Então, eu falava para o Heraldo, eu vou falar com meu pai e minha mãe. Eu chegava até eles e dizia assim, mãe, será que você pode, por favor... Você não, eu chamava minha mãe de senhora. Senhora pode, por favor, arrumar essa quantia aqui, que eu vou te pagando? Eu vou pagar. Ela fazia o chequinho, eu levava para a Codimuk, pagava as contas e, a partir daquele momento, devagarinho, eu ia depositando. E, na época, eles deixavam o dinheirinho deles na poupança, eu punha a taxa da poupança e punha tudo direitinho, como se tivesse num banco. E, devagarinho, a gente ia pagando. Aí, chegava, de repente, lá para frente, uma outra situação... Mãe... Acompanhei muito Mãe, isso. Pois é, né? Acompanhei Você vai muito, lembrar. Então, eles foram um suporte muito grande e eficaz. E na parte espiritual, e na então, parte nem espiritual se fala, nem né? se fala. Nem se fala. Muito. A formação, o cuidado, a oração com a gente ali, o cuidado do dia a dia, quando a gente precisava. Na verdade, era o nosso pronto-socorro, era a Vó Terezinha. Era. Né? Qualquer coisa... Vai na avó, vai na avó, vai na avó. Então, a gente vai contar essa história aqui no episódio, que a gente vai combinar, vai trazer coisas pra gente mostrar aqui. Cris. Eu vou deixar uma sugestão. Deixa. Algumas pessoas que estiverem assistindo e que tenham um testemunho sobre as orações da avó Terezinha, sobre estar em encontros de formação com o vô, com a avó, que eles mandem um alôzinho. Manda um comentário. Manda um comentário, né? Legal esse testemunho. Eu tenho algumas pessoas que eu fiz isso e eu tenho algumas coisas que são bem interessantes. Aí a gente vai postar isso também para você poder reagir, Cris. Ah, que obrigado, lindo. Que delícia a gente estar junto aqui. Muito bom, prazer, demais. Alegria. Muito obrigado de contar essa história e, para além de tudo isso, obrigado, seu sim. Que foi o seu sim que possibilitou que a gente pudesse estar aqui continuando esse sonho de Deus. Que bom que... Depois do nosso sim, o seu sim veio também. Amém. Seu sim veio também de uma forma muito boa. Alguém já te entrevistou? Amém. Nós vamos fazer essa entrevista aqui. Eu e o Heraldo falou que a gente vai fazer esse episódio, mas a gente vai deixar a câmera ligada, o Bruno vai embora para casa dele. Com certeza. E volta no outro dia. Vai ser tipo Unidos do Cabo Sul? Mais ou menos, ele está acostumado. Obrigadão, Cris. Deus Obrigada abençoe, a você. Deus te pague. Amém. Pessoal, vocês acompanharam mais um pouco dessa história maravilhosa da música católica, história da Codimuk, história que passa por um sim de uma família que abriu mão de muito para que a gente pudesse dar continuidade e trazer esse trabalho até aqui. Deus abençoe você e eu te espero aqui no nosso Podmuc. Vou deixar um abraço pro Heraldo que me abandonou hoje. Não, hoje ele não tá aqui, hoje é só a Cris. Deus abençoe vocês, espero por vocês no nosso próximo episódio. Valeu!